marca negativa que o Atlético alcançou com essa derrota para o Palmeiras, né? 10 jogos sem vencer. Isso não acontecia há 31 anos. A última vitória do Galo foi em 2023, foi dia 6 de junho. O Eduardo Cudê ainda era o treinador. Venceu o Alianza Lima do Peru, 1-0. Quinta rodada do Grupo G da Libertadores. Aí foram 5 empates, 5 derrotas. 9 deles foram sob o comando do Filipão. Aí eu pergunto para vocês o seguinte. Obviamente que a expectativa, quando houve a troca de treinador, é que o Atlético melhorasse seu desempenho, que haveria uma curva de aprendizagem, né, do treinador em relação aos jogadores e vice-versa. Isso é normal, isso acontece o tempo todo. Mas isso não aconteceu. E aí a pergunta que eu tenho para vocês dois, com a experiência de quem viveu dentro do clube. Vocês já viram times terem uma queda de rendimento tão drástica, tendo só problema dentro de campo? Entenderam o que eu quis dizer? Só dentro de campo? É. Sem interferência? Sem estar acontecendo nada do lado de fora. Sem estar jogador se aborrecendo, sem estar com problema político, sem estar com problema financeiro, sem estar com problema... Não estou dizendo que é isso que está acontecendo, não. Eu estou perguntando para vocês, né? Vocês já viram algum time ter uma queda de rendimento tão drástica sem que a administração... E aí não é só a administração financeira, não é disso que eu estou falando. A administração do time, a administração do vestiário, a engrenagem não esteja com algum problema? Primeiro assim, Bob, é muito difícil você falar que existe um ambiente 100% harmônico no futebol. Por quê? Começa pelo número... Não tem lugar nenhum. Começa pelo número de jogadores, né? Normalmente hoje os clubes estão com 30 atletas. Aí você tem uma comissão técnica que é formada às vezes por 15 até 20 profissionais. Então isso aí trabalha diretamente com os 30 jogadores. Aí você tem a diretoria, que é formada lá pelo presidente, pelo vice, pelo executivo do futebol, pelo marketing, por isso, por aquilo. Se você imaginar que nesse total, a gente falando de 40, 50 pessoas, ninguém ou nenhum setor está atravessando um problema, isso no futebol é muito difícil. Às vezes o time está bem, mas a área financeira não está bem, os salários estão começando a ficar atrasados e claro que uma coisa vai interferindo na outra. Eu presenciei muito em 2011, quando o Cruzeiro teve aquela queda vertiginosa do primeiro para o segundo semestre, depois que perdeu para o Once Caldas. E tem uma outra teoria que é um avião nunca cai por causa de um motivo só, não é? Dizem que não acontece nenhuma grande tragédia apenas por um motivo. E às vezes esse motivo, Bob, ele não é tão imediato assim. Você teve um problema e na sequência o avião já caiu. O time entrou em decadência. Não. Então quando eu falo em 2010, assim, em 2011... eu atribuo aquela fase do Cruzeiro à saída do Eduardo Maluf na metade de 2010. E foi refletir aonde? No final de 2011. Porque o Eduardo deixou uma estrutura montada. E aí ele foi substituído por um outro cara, pelo Dimas Fonseca, que é um cara espetacular. Eu só tenho elogios e agradecimento ao Dimas, mas era uma pessoa que tinha uma outra cabeça, veio com uma outra gestão para o futebol. Aquela mudança levou o Cruzeiro a sofrer aonde? No segundo semestre de 2011. Então, às vezes, as coisas não são tão imediatas assim no futebol. Eu não sei se o Domênico lá no Atlético já presenciou. Ele passou por uma fase que eu acho que é a pior fase da história do Atlético. Você viveu a pior e a melhor fase. Eu acho que a pior foi quando o Ziza renunciou, né, Domênico? Sim. Que aí ninguém queria assumir a presidência do clube, outros renunciaram. E ali foi realmente um caos. Imagino que, assim, foi num curto espaço de tempo. Deixa eu só contextualizar a minha pergunta, para não ficar parecendo que eu estou aqui jogando coisas para cima e tal. Eu estou contextualizando pelo seguinte: o Atlético precisa identificar onde está o problema. Sim. Tem um problema. O problema já se sabe qual é. O time não vence.
Aliás, o Filipão falou ontem. Por que caiu na tabela? Porque o time não ganha. Ok, isso é o óbvio. Agora, precisa identificar o problema que está causando essa resposta. É por isso que eu estou perguntando isso, né, para vocês. Assim, eu acho difícil que não haja outros fatores que estejam contribuindo para isso. Bob, olha só, eu não queria ter que fazer isso pela terceira vez, mas eu sou obrigado a fazer porque agora o Atlético vive uma crise, né? Então, eu não queria voltar a citar o Kudê, mas a gente tem que citar o Kudê. Porque agora, mais uma vez, mais um dia, aparecem muitos torcedores dizendo, pô, mas o Kudê tinha dentro de campo um bom rendimento. E eu acho que a gente tem que dissociar essas coisas. Uma coisa é você ter um carro que está te dando trabalho, está te deixando na mão, e você se desfazer desse carro. Você tinha que se desfazer desse carro porque ele estava te deixando na mão. Aí você comprou outro carro. Aí você tira a mandinga, que o Guilherme vai viajar com ele no sábado, não, tá? Tá tranquilo. Tá tranquilo. Vai furar pneu, não vai acontecer nada. Mano. Aí você compra outro carro. E esse carro não tá rodando bem. Aí você vai ficar, então eu tinha que estar com aquele outro carro lá que me dava problema. Não, aquele carro era um momento. Esse outro, seu carro é outro momento. Então vamos lá. O Atlético perdeu pro Vasco, perdeu pro Libertad, passou com dificuldade pelo Brasil de Pelotas, pelo Atlético na semifinal do Campeonato Mineiro. Na Copa do Brasil, eu acho que o Kudê subestimou o Luxemburgo, que estava na maior crise do Corinthians, né? Foi lá com 5 reservas. Porque agora tá cheio de gente, cheio de... mas o Kudê. Contra o Libertad, quando o Kudê desrespeitou de forma taxativa o comando, a hierarquia do clube, ele não foi mandado embora porque tinha uma multa milionária. Naquela ocasião, o Dorival estava desempregado. E o Atlético chegou a falar na possibilidade do Dorival, mas não mandou o Kudê embora. Na segunda crise de vestiário que o Kudê participou, ou foi o protagonista, foi quando o Atlético empatou com o Bragantino. E aí ele disse que o elenco não tinha capacidade de dar o retorno que ele esperava que desse. Eu acho que se você tem uma equipe que trabalha com você, você tem que tentar mexer nessa equipe de uma outra forma e não fazer o que o Kudê fez. Dizendo, eu posso não voltar, esse time aqui não vai chegar a lugar nenhum. Depois de ter desrespeitado a diretoria, ele desrespeitou os jogadores. Bom, quando o Atlético conseguiu demitir o Kudê e anunciou que fez um acordo amigável, o Dorival já estava empregado no São Paulo. E o Atlético teria ido atrás do Bruno Lage, hoje treinador do Botafogo. O Bruno Lage disse que não chegou a negar um convite para o Atlético. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu. E naquele momento o Atlético foi atrás do Filipão. Nós aqui, grande parte da imprensa local e nacional, grande parte da torcida disse o seguinte: dos treinadores que estavam disponíveis, o Filipão é o que tem melhor currículo. Até porque o que se dizia é que o Atlético tinha uma crise de vestiário. E que o ele Filipão é bom com o ambiente. Então, fica aqui, primeiro essa coisa, vamos esquecer o Kudê, vamos pegar o Filipão, e aí a gente pode avaliar. O Filipão está desatualizado? Mandou aqui o Silvio Barbosa. Agora está cheio de engenheiro de obra pronta. Eu disse que o Filipão estava desatualizado desde sempre. Ô Silvio, beleza, se você disse, ok. Né? Naquele momento, 80%, 90% da torcida e da imprensa entendeu que o Filipão era um treinador que cabia para os problemas que o Atlético estava vivendo. Aí a gente sai só de dentro do campo. Houve, por parte da diretoria de futebol, uma reposição à altura dos atletas que saíram. Ninguém fala do Natan, o zagueiro mais rápido que o Atlético tinha. Foi embora, era criticado. Né? Prata da casa, como sempre aconteceu no Atlético, prata da casa, foi embora. O Jair já saiu há mais tempo, ninguém fala. O Keno, pouca gente fala, né? O Atlético perdeu velocidade.
E hoje eu não vi... O Alan pediu para ir embora. O Alan. Aí hoje eu vi todos os programas esportivos, li, entrei, vi tudo. Eu não vi, se alguém falou, eu não vi, ninguém falando do Paulo Turra. O Filipão fazia uma dupla com o Paulo Turra e veio para cá com o Pracidelli. O Paulo Turra foi demitido por picuinha do Atlético Paranaense, porque estava fazendo um bom trabalho. O presidente do Atlético Paranaense ficou bravo porque o Filipão saiu e demitiu o Paulo Turra. E o que a gente escutou nos últimos anos, Guilherme? Quem faz o trabalho, o dia a dia, o comando técnico, tático, o trabalho de campo é o Paulo Turra. E o Filipão supervisiona esse trabalho, é um diretor técnico. O técnico é o Paulo Turra. E o Paulo Turra não veio para o Atlético. Você está sugerindo que o Atlético deveria ter contratado a equipe técnica? Eu não sei se o Paulo Turra queria. Acho que o Paulo Turra queria alçar voos próprios. Agora, pode ser que seja aí um dos problemas. Né? Eu sei que a responsabilidade ela tem que ser dividida. Atletas, comissão técnica do Filipão, diretoria, investidores. Todo mundo tem a sua parcela de responsabilidade nesse momento. Assim, partindo do princípio, né? Porque nesse momento a coisa que a gente mais escuta é o seguinte, porque o treinador, porque o treinador, porque o treinador. Partindo do princípio que o problema seja o treinador. Eu acho que não é só isso. Tem problema de rendimento de jogador, tem problema de jogador que está focado em outra coisa, tem a própria queda física de alguns desses jogadores, um elenco que deu uma desequilibrada, você falou, né? E nas opções. E não é o treinador que vai chegar publicamente, se algum diretor, porque alguém deve ter dito para ele, não adianta falar em reforço porque não vai ter. E ele não vai chegar publicamente, vai falar assim, eu pedi reforço, não me deram. Sim. Bem que ele fez isso no Cruzeiro, né? Mas aí ele falou isso e foi embora. Né? Você se lembra? Porque fizeram isso, prometeram para ele uma coisa, ele chegou e falou, mas não foi isso que vocês me prometeram, não. Então vamos embora. Aí foi embora. Então, se ele disse, olha, tá bom. Então aí ele vai chegar e dizer, eu vou trabalhar com esse grupo. E vou tentar resolver o problema com esse grupo. Eu entendo tudo isso. Eu só acho que se você se dispõe, ou se por força de contrato, você tem que conversar com o seu torcedor, através da imprensa, através da entrevista coletiva, se inventarem um formato diferente daqui a pouco, não tem entrevista coletiva mais, agora é declaração. O cara vai fazer uma declaração, achei isso do jogo, obrigado, a gente conversa na terça-feira. Ok. Isso, vai falar na segunda. Tudo bem, mas por enquanto é entrevista coletiva. Sim. Então, claro que tem perguntas que são perguntas, né, que não são pertinentes, mas isso tem em qualquer lugar. Mas o cara, se ele escuta algumas perguntas que são pertinentes, não tem ninguém melhor para explicar do que ele. Ou então ele chega e fala assim, gente, não estou a fim de responder não, obrigado, não precisa responder, não precisa perguntar, depois da manhã a gente conversa, estou com a cabeça quente, um grande abraço. Agora, responder e ter atitudes como essa que a gente vai mostrar aqui, cara, o Filipão, eu sou o maior fã dele, cara, campeão do mundo e tal. Ele é um mestre. No próximo bloco eu quero fazer uma pergunta. Ele é um mestre, entendeu? Decepciona. É uma tristeza ver isso.